O Palácio de Palenque. Descoberto no final do século XVIII por exploradores espanhóis, essa instalação real é a maior e mais complexa daquelas encontradas na antiga cidade. Os pesquisadores acreditam que uma torre de 4 andares no meio do palácio foi construída para que os reis e sacerdotes maias pudessem observar o movimento celestial do Sol e das estrelas. Esse é o palácio principal aqui em Palenque. E uma das características incomuns é esse observatório, uma torre enorme para observar as estrelas. Também por todo o palácio há essas janelas fora do comum em forma de T. E elas desafiam os arqueólogos há séculos. Acredita-se que talvez representem o deus do vento. Mas também é possível que essas janelas em forma de T estejam apontando para o céu. O que será que os governantes de Palenque estavam procurando? A torre no Palácio de Palenque é apenas um dos muitos observatórios celestes construídos ao longo dos antigos territórios dos maias. Seu sistema prático de astronomia era observacional. Então o projeto e a construção de muitos edifícios pretendia criar essas linhas de visão, criar esses pontos de observação para ver e anotar eventos astronômicos importantes. Nós podemos ver que os templos estavam alinhados para momentos específicos no tempo e os equinócios e solstícios são os mais importantes momentos no tempo. Então, onde quer que olhemos, veremos como esse conhecimento de astronomia é incorporado a esses monumentos. As praças eram ótimos lugares onde as pessoas ficavam e faziam reverências em épocas específicas do ano. Esses lugares foram alinhados há muito tempo. Foram centenas e centenas de anos para fazer essas observações específicas. Mas o que, ou talvez quem, os maias estavam procurando no céu? De acordo com os teóricos dos astronautas antigos, a resposta pode ser encontrada esculpida na pedra. Em Quiriguá, na Guatemala, há um parque nacional com zoomorfos. Zoomorfos são uns pedregulhos gigantes que foram esculpidos em formas diferentes. Algumas formas retratam crocodilos, outras retratam tartarugas. Mas, ao mesmo tempo, as esculturas nos fazem lembrar muito de algo tecnológico inserido na natureza. Na verdade, há uma pedra que podemos ver onde esse cara está sentado dentro de algum tipo de cockpit. Será possível que se trate de algo que seja a interpretação artística de algo que eles não compreendiam? Porque seu referencial tecnológico era menos avançado do que o referencial tecnológico que nós temos hoje em dia. No atual estado mexicano de Tabasco, perto do Golfo do México, foram encontradas as ruínas de um centro cerimonial chamado La Venta. Aqui, em 1862, escavações de petróleo revelaram 4 cabeças de pedra muito grandes na área dos Olmecas da Mesoamérica. Desde então, arqueólogos desenterraram mais 13 esculturas semelhantes que foram esculpidas por volta de 850 a.C. Conhecidas como as cabeças colossais, os estudiosos acreditam que elas retratam os Olmecas, uma antiga civilização que muitos consideram serem os ancestrais dos maias. Um dos aspectos mais marcantes da arqueologia da arte olmeca são essas esculturas de cabeças colossais. Uma das hipóteses que foram levantadas para explicá-las é que eram retratos de governantes importantes, reis, xamãs, pessoas importantes na sociedade deles. Mas os teóricos dos astronautas antigos afirmam que as estátuas de pedras misteriosas são uma prova da intervenção extraterrestre em um passado distante. Enormes cabeças de pedra foram encontradas na área olmeca que eram muito bem feitas, mas ritualmente enterradas.
Alguém pode perguntar, o que é isso? São cabeças de governantes ou de sacerdotes? Ou talvez eles fossem alienígenas que foram retratados porque tinham características faciais incomuns. Esses caras estão muitas vezes usando capacetes estranhos e parecem ser estrangeiros. Eles parecem ser da África, do Oriente Médio e mais alguma dessas áreas. Então, o que estão fazendo aqui na América Central? Você tem essa mistura curiosa de diferentes grupos raciais. Eles estão vindo com os deuses do céu? Talvez eles também sejam extraterrestres? Há uma estátua que podemos encontrar que mostra claramente um Olmeca vestindo algum tipo de traje de voo. Para mim, isso retrata nada mais do que alguém da África tendo visitado a América Central em algum tipo de traje de voo e com alguma espécie de nave. Dá pra ver as pernas aqui, iguais às de um astronauta moderno. E também há algum tipo de kit de apoio à vida que está no peito dele. Existem 6 asas. E a cabeça está claramente delimitada por uma calota craniana semelhante à dos astronautas modernos. Então, o que temos aqui, na minha opinião, são simplesmente representações de contatos físicos com extraterrestres há centenas e, sim, até mesmo há milhares de anos. Existem provas suficientes que ligam os maias e os olmecas aos seres extraterrestres. Em La Venta temos muitos dos olmecas usando máscaras curiosas. Também em Tikal estão usando o que parecem ser máscaras espaciais com respiradores. E temos também seres voadores que estão pairando acima de determinados objetos no mundo maia. Esses são os homens-pássaro, as pessoas que podem voar. Mas será que as esculturas de pedra realmente conseguem provar que os maias tiveram um contato precoce com viajantes das estrelas? Como afirmam os teóricos dos astronautas antigos? E será que talvez mais provas revelem uma verdade chocante, que alguns antigos governantes maias eram eles mesmos de origem sobrenatural? América Central. Aqui, em Honduras Ocidental, encontram-se as impressionantes ruínas da antiga cidade maia de Copán. E apesar dos templos, pirâmides e monumentos de Copán estarem entre os mais importantes de todos os sítios maias, os pesquisadores que procuram explicar as incríveis realizações dos maias foram atraídos por uma estrutura de 72 degraus, conhecida como a escadaria hieroglífica. A escadaria hieroglífica em Copán foi construída no início dos anos 700 d.C., com a intenção de escrever a história de Copán naquela época. Então ela foi projetada como um monumento público para a glória e o sucesso de todos os reis, desde Yax Kukumo até o 13º rei que encomendou a construção. Esculpidos em 1.200 pedras no enorme monumento, os símbolos dos antigos maias, conhecidos como glifos, compõem o que os historiadores acreditam ser um dos sistemas mais antigos e sofisticados de escrita. Mas durante séculos, os glifos encontrados por toda a Mesoamérica eram indecifráveis. Então, em 1880, o bibliotecário alemão e antropólogo Ernst Forstmann decifrou o código. Ernst Forstmann foi um bibliotecário em Dresden. E em sua mesa ele tinha um dos 4 livros dos maias, o Códice de Dresden. Ele foi um brilhante matemático e extremamente lógico. Ele tinha enormes percepções e, numa época em que não conseguíamos ler um único hieróglifo maia, ele foi capaz de descobrir a caligrafia maia. A escrita hieroglífica maia é muito robusta, e assim porque nela se usa 2 componentes. Existe a logografia, que são imagens que representam palavras inteiras. Então, Balaam, por exemplo, que é o jaguar, podia ser escrita só com a cabeça do jaguar.
Por outro lado, nós temos essas coisas que chamamos de complementos fonéticos. E eles são glifos, são imagens que representam sons. De acordo com as interpretações da escadaria hieroglífica, os glifos contam não só a história, mas também a origem dos antigos governantes maias. Os hieróglifos estão realmente conectados ao que era importante para a realeza no momento. E isso era a linhagem e as genealogias dos reis. Eles fizeram o possível para demonstrar como estavam ligados aos seus antepassados e aos deuses dos seus antepassados, para estabelecer o direito de governarem. Essa é uma foto que tirei bem de perto de uma escultura de Uaxacalahun Ubacaiu, o 13º governante de Copán. E ele está retratado aqui na frente em toda a sua elegância. E depois o escultor escreve uma passagem hieroglífica do lado que nós achamos que os plebeus não podiam ler, mas toda a elite e o rei podiam. Então, ele ou outro membro da elite poderia chegar e impressionar as pessoas dizendo que isso demonstra a semidivindade do nosso rei e o poder dele para interceder entre nós e os céus. Mas o que foi a verdadeira fonte de poder e de autoridade por trás dos sacerdotes e dos reis maias? Será que os hieróglifos revelam uma verdade sobrenatural sobre a origem deles, como os maias afirmam? Os teóricos dos astronautas antigos acreditam que a resposta seja sim. O que precisamos analisar atualmente é de onde se originou o sacerdócio. E essa origem significa que a cabala inicial dos sacerdotes estava toda em contato com extraterrestres, e é por isso que eles foram reverenciados. Nossos antepassados pensaram que eles eram deuses porque não compreendiam a tecnologia por trás dessas visitas. Mas, quando chegamos ao âmago da questão, foi tudo um enorme equívoco, um jeito de manter as pessoas comuns no lugar delas. No início, os primeiros governantes eram deuses, descendentes reais do céu, extraterrestres. Mas depois, os sacerdotes e os governantes tomaram os nomes de seus deuses antepassados. Então eles criaram um segredo e um tipo de conspiração em torno deles, porque desse jeito as pessoas normais tinham que dar ofertas para eles. Tinham que dar ouro, metal, todo tipo de presentes, como eles tinham dado havia alguns séculos para os deuses verdadeiros. Então foi uma espécie de conspiração entre os sacerdotes e os reis. Os hieróglifos maias dizem especificamente que os maias estavam absolutamente convencidos da existência de seres sobrenaturais e que eles acreditavam que esses seres se manifestavam regularmente em épocas pré-determinadas. Talvez mais uma prova da crença maia sobre a existência de seres extraterrestres pode ser encontrada em seus rituais diários de sacrifício humano. Os estudiosos acreditam que as ofertas de sangue eram vistas como um ato de devoção aos governantes maias, que eram considerados descendentes dos deuses. Sabemos que os maias praticavam sacrifícios de sangue, porque eles ainda faziam isso quando os espanhóis chegaram. Temos imagens em pinturas de parede, vasos e esculturas que mostram pessoas deixando-se sangrar e sacrificando outras pessoas. Os maias tinham um complexo panteão que envolvia deuses do céu e os governantes deveriam ser os descendentes desses deuses. Eles acreditavam que esses deuses exigiam sacrifícios deles e que o seu sangue, o sangue de seus reis, era o sacrifício ideal para os deuses. Depois, os maias começaram a pegar prisioneiros, especialmente os prisioneiros reais, e executá-los, usando o seu sangue como presente para os deuses.
Os antigos maias estavam particularmente preocupados porque deuses e jaguares vieram para a Terra de algum outro lugar, os instruíram e, em troca, eles tinham que fazer sacrifícios aos deuses jaguares, em particular, sacrifícios de coração. Vemos centenas, se não milhares de pessoas sendo arrastadas até as pirâmides e sendo sacrificadas. Com toda certeza, existe essa crença absoluta de que os maias precisavam da intervenção dos deuses. E eles acreditavam que, de alguma forma, sacrificar seres humanos ia trazer os deuses de volta. É bem possível que essa civilização, tão culta quanto parece ter sido, também fosse muito bárbara. E essa poderia ter sido a forma deles tentarem oferecer algo aos deuses. O sacrifício de sangue é simplesmente um ato de desespero para conseguir pedir o retorno dos extraterrestres. Porque uma coisa é muito clara: em cada uma das culturas antigas há uma promessa de retorno no futuro por parte desses deuses. O sacrifício de sangue foi algo que os seres humanos fizeram a si mesmos por não compreenderem com que estavam lidando, que eram nada mais que viajantes do espaço de carne e osso, ao invés de deuses verdadeiros. Mas por que os maias acreditavam que eles estavam ligados aos deuses por sangue? Será que pode haver evidência no DNA que possa ligar a linhagem dos reis maias a seres sobrenaturais, como os teóricos dos astronautas do passado acreditam? E se for assim, será possível que visitantes de outro mundo possam ter ficado para trás e assumido o papel de reis maias? Talvez as respostas possam ser encontradas não examinando os restos dos maias antigos, mas estudando seus mitos de criação.